Mas essa trajetória, professor, ela precisa tanto ser divulgada, porque a sua história começa certamente muito antes dos 19 anos, né? Essa veia empreendedora, essa vontade de vencer, de buscar possibilidades no mercado, desenvolver demandas que tenham sido e que sejam preferências locais e globais, estudar o comportamento, né? Entender esses comportamentos, tudo isso fica aqui como uma excelente possibilidade de levar o nosso público, os nossos jovens e adultos, a entenderem que esta trajetória ela precisa ser pensada, construída, né? Reconstruída o tempo todo, para que possamos ter aqui à nossa frente um pesquisador, como disse o Josué, dessa magnitude, né? Estamos todos encantados, certamente, e é tão bom estarmos aqui falando de uma pessoa que está à frente de um mestrado, de um doutorado, com conexões internacionais, comprometido e apaixonado por uma região do Brasil que é uma região tão rica, né? E que nem sempre os nossos políticos lembram e valorizam essa região. A gente está falando aí de um motor principal da economia desse estado, da economia brasileira, e eu lhe devolvo perguntando, né? Então, professor, como é que o consultor, o empreendedor, o acadêmico, o pesquisador, o doutor trabalha com estratégias empreendedoras e com a pesquisa, e com a educação e com o mercado? Como é que faz isso? Professora Norma, é um desafio muito grande, né? A gente desenvolver algo, falando do empreendedorismo e inovação, que não estão presentes na nossa cultura. Exato. A gente, infelizmente, não tem uma cultura empreendedora aqui, né? Muitas vezes a gente percebe surgimento de empreendedores, mas muitas vezes por conta das contingências, né? A pessoa empreende na pandemia, a gente percebeu isso claramente, né? As pessoas, muitos perderam os empregos formais e buscaram no empreendedorismo uma alternativa de geração de renda, né? Então, o empreendedorismo no Brasil, ele tem essa característica. A gente percebe em outras localidades, em outros países, né? Falando nessa questão global, uma cultura muito mais voltada para isso. Aqui, por exemplo, né? Talvez isso seja claro para as pessoas, muitas vezes o empreendedorismo na infância, assim, na adolescência, ele seja até visto com alguma limitação, né, de uma forma mais reticente, considerando, assim, você imagina, você não precisa fazer isso, você não precisa trabalhar agora, você não precisa vender isso, né, você não precisa pensar num negócio. Então, é o inverso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que às vezes o adolescente, a criança já está cortando a grama do vizinho. Verdade. Né? Bota uma barraca ali de limonada, já vai... faz uma feira de garagem, né? Isso. Alguém faz uma feira de garagem aqui, já passa o vizinho e fala, ih, fulano tá quebrando, né? Olha só, tá vendendo as coisas dentro de casa. Então, essa é uma questão cultural, assim, muito presente na nossa cultura, né? O professor Josué deve concordar comigo que a gente tem recebido alunos na universidade e a gente tenta, né? A maior parte dos cursos, já há muitos anos, né, tentam, cursos de graduação, implementar programas de empreendedorismo, né? É claro que a gente colhe alguns frutos, mas o ideal é a gente começar o quanto antes. Essa discussão da formação empreendedora, isso já me acompanha aqui, inclusive nas políticas públicas regionais e locais. Como é que a gente desenvolve o empreendedorismo? Né? Essa é uma pergunta recorrente aqui. Olha, eu não vejo melhor forma de fazê-lo senão na educação básica. Começar na base, né? As crianças pequenas ali, já discutir sobre educação financeira, sobre essa visão de negócios, empreendedorismo, quanto antes, para despertar esse perfil empreendedor e para naturalizar essas relações, né, que muitas vezes são tabu na nossa sociedade. Até um dos tabus também é professor, né, empreendedor.
Às vezes as pessoas dissociam, né, o discurso acadêmico com o discurso profissional, teoria e prática. Pois é, mas a gente juntar os dois é que é importante, é isso mesmo, como você fez. Como você fez, você é um exemplo a ser seguido, né? A gente não pode ficar dependendo só de iniciativas pessoais, como você falou, tem que naturalizar isso dentro dos processos educacionais, né? Porque tem pessoas que já têm essa característica, né? Eu lembro que meu filho, quando tinha 10, 11, 12 anos, ele viu um curso na rua, na época, de manutenção de computadores, que naquela época não existia esse plugin, né? E tinha que montar, desmontar. Né? Não sei se o Rodrigo lembra dessa época, Rodrigo, tinha que pegar o computador, desmontar, montar tudo, tinha que pegar aquelas teclas, limpar. Então, ele olhou aquele curso e falou, pai, eu queria aprender isso aqui. Eu falei, mas para que você quer aprender isso? Porque eu estou vendo que tem um monte de gente comprando e não sabe ligar o aparelho. E eu vou cobrar uma taxazinha. Olha só, o garoto com 10, 12 anos. Vou cobrar uma taxa e vou começar com meus primos, com meus tios que estavam começando. Comprava o computador e não sabia instalar. Tinha uma dúvida básica, né? Não sabia ligar. E ele fez assim, falou, você quer dar? Quero ganhar um dinheirinho. Eu falei, para quê? Para comprar mais figurinha? Você não tinha nem objetivo financeiro. Ele queria fazer alguma coisa. E fez o curso, eu paguei o curso. Aí ele começou limpando do tio, da tia, depois de um vizinho. Aí começou a ser conhecido. Alguém comprava um computador, né, chegava tudo separado naquela época, ele ia lá fazer aquelas ligações de fio, ligar a impressora, quando o computador estava sujo, tirar o teclado, passar uma coisinha. Então, isso às vezes vem da pessoa, mas às vezes não vem. A gente pode fomentar, porque às vezes tem gente que nem sabe que tem esse potencial. Tem gente que tem, mas as oportunidades não surgem, né? E ele acaba passando despercebido e continua havendo como única alternativa, porque é uma das alternativas, não é a única, o emprego formal. O emprego formal é uma das alternativas, né? Nós temos hoje uma série de oportunidades. E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente. A gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.